Olá, graça e paz, tudo bem com vocês? Oi, gente, tudo bem? Como que vocês estão? Nós esperamos que você esteja bem. Nós aqui estamos bem, graças a Deus. Graças a Nós Deus. estamos na nossa casa, no nosso quarto aqui, fizemos de estúdio hoje. E glória a Deus por isso. É muito bom estar compartilhando a palavra com vocês mais um final de semana. A gente está morrendo de saudade, logo eu creio que nós podemos estar todos juntos aí, louvando, adorando o Senhor em comunhão, em comunidade de fé, tá Amém. bom? Hoje nós queremos compartilhar uma palavra de esperança, de fé, que vai ativar a sua fé para você Amém. viver o sobrenatural na vida de Deus, porque nós não caminhamos por circunstâncias. A palavra de Deus diz que é impossível agradar a Deus sem fé. É impossível agradar a Deus sem você vivenciar a dimensão da fé. Então nós precisamos aprender a viver no Novo Testamento. É importante a gente saber que, por mais que inconscientemente a gente tenha práticas ou pensamentos que remetem à glória do Antigo Testamento, mas Jesus nos garante lá em 2 Coríntios que a glória do Novo Testamento ela é muito maior. Se Moisés manifestou a glória de Deus, sendo debaixo da lei, debaixo da sombra das coisas que viriam, muito mais vai ser a glória dos filhos de Deus. A palavra de Deus diz que até a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. E é sobre um pouco isso que nós vamos falar, sobre Cristo. Ele é a nossa glória, a esperança da glória de Deus está em Cristo. Nós devemos manifestar isso onde nós estamos, na nossa casa, Amém. no nosso trabalho, na escola, no convívio familiar, na igreja. Nós devemos manifestar essa glória de Cristo. Então a Carol vai ler uma palavra para nós e a gente vai começar a fazer um bate-papo aqui com vocês, gostoso, mas descontraído, para que a gente possa ser edificado pela palavra de Deus. Amém? Amém. Então o texto está lá em 2 Coríntios 3. Eu vou ler a partir do 1 até o 11. A palavra de Deus diz assim: estamos começando outra vez a recomendar a nós mesmos? Ou será que temos necessidade, como alguns, de entregar cartas de recomendação para vocês ou pedi-las a vocês? Vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês manifestam que são carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação teve glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Por isso, neste particular, o que era glorioso já não tem mais glória diante da glória atual, que é muito maior. Porque se o que estava desaparecendo teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Aleluia, glória a Deus, que palavra Nossa. maravilhosa. Essa palavra ela fala sobre como nós vamos viver debaixo da nova aliança. Ele fala e começa falando assim: por acaso a gente vai recomendar a nós mesmos? Temos necessidade de cartas de recomendação? Ele fala assim, e aqui está uma das chaves dessa palavra: nós, eu e você, nós somos as cartas de recomendação de Cristo. Nós somos cartas vivas. Nós somos e devemos ser a continuidade do Evangelho. O Evangelho não parou de ser escrito. A Bíblia não parou de ser escrita. Agora ela deixou de ser impressa, escrito
por um livro e fechada, porque a glória que está em nós, nós continuamos ser a recomendação de um lugar de glória, um lugar de abundância que é em Jesus. E o que seria carta de recomendação, né? No meio corporativo, no empresarial, quando você recebe uma carta de recomendação de alguém, ali vem falando o que a pessoa é, as qualidades, o que ela fez, o que ela trabalhou, recomendando, né? Recomendando ela ao trabalho, recomendando ela ao serviço, empoderando a pessoa daquele cargo. Ó, o fulano de tal, ele é capacitado para realizar essa função. Maravilhoso isso. E ele fala assim, essa recomendação não é mais, então, em cartas. Ele fala assim, não é em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne. Não é do churrasco, não. Ela fala assim, a tábua do seu coração. Aquilo que o seu coração está cheio, você vai manifestar no reino. Você vai manifestar na vida das pessoas, na vida da sua casa, da sua família. Então, se o seu coração está cheio de tristeza, você vai manifestar tristeza. Se você vai manifestar medo, se você está cheio de medo, você vai manifestar medo. Se você está cheio de rancor, você vai manifestar rancor. Mas a palavra de Deus diz assim, mas pelo Espírito de Deus vivente, aí sim você manifesta essa carta de recomendação. Porque ele vai lá no versículo 5 e diz assim, no 4 e 5, porque tudo é por intermédio de Cristo. Porque nós não somos capazes. E aí aqui vem a chave. Aqui vem a chave. Que nós, irmãos, realmente nós não somos capazes. Você vai olhar para você agora e você fala assim, mas realmente eu não sou capaz. Nossa, como eu sou pequeno. Como eu sou tão falho. E realmente é uma verdade. Mas a capacidade, ele fala assim, não vem de nós mesmos, que nós não somos capazes de pensar, de ter uma ideia. Tudo já foi criado por Deus e a suficiência nossa vem de Deus. Aí ele fala assim, no versículo 6, ele nos habilitou para sermos ministros da nova aliança. A carta de recomendação foi enviada. Ele nos enviou. Você é a carta de recomendação. Aqui, Fulano, Caroline, Rodrigo, eles são a carta viva. Eles são capazes, eles são capacitados para o ministério da nova aliança. Você já tem esse poder dentro de você, através de Cristo Jesus, porque Ele é a esperança da glória, como a gente leu aqui. Cristo em nós é a esperança da glória. Nós somos a resposta, meu irmão, minha irmã, ao caos que temos vivido, aos temores que temos enfrentado, né? Nós somos a resposta das nações. Nós temos Cristo em nós. A gente é essa carta viva, escrita por Ele. E isso que tem queimado no meu coração. Essa semana nós tivemos notícias não boas a respeito da política, né? do governo, do nosso governo do Brasil. Mas a hora que eu ouvi aquela notícia, aquilo não entrou no meu coração. Você fica, poxa, mais essa. Mas você fala assim, cara, a minha esperança, a minha confiança está no Deus vivo, vai além disso. Vai além do que a política, porque eu sou a resposta, eu tenho esse poder, eu tenho essa unção, eu tenho esse encargo de Cristo em mim. Então o que eu vou fazer para mudar isso? E isso que eu tenho feito a partir da minha casa, a partir dos meus filhos. Eu tenho falado para eles, nós temos Cristo, Cristo vive dentro de nós, crianças. A gente tem a resposta para esse mundo. Eu queria muito que vocês sentissem essa unção que eu estou sentindo agora. Aleluia. De que você tem todo o poder, que Deus já estabeleceu tudo nas regiões celestiais, tudo. Tudo foi consumado. Tudo. Nós temos a resposta para a doença, nós temos a resposta para o caos, para a depressão, para tantas coisas, para a miséria, porque Cristo já... A resposta de Deus para nós, para esse mundo, na verdade não é para nós já temos a resposta. Não está no governo, não está nos ministérios da justiça, da saúde. Nós somos a resposta, nós somos a carta de recomendação, nós somos embaixadores de Cristo. E onde eu entro, onde eu coloco os meus pés, a transformação desse ambiente,
a cura, a libertação, a vida, a restauração, a transformação de situações. Porque ele fala assim, ó, no versículo 6, nós somos capazes por intermédio de Cristo. Nós realmente por nós não somos capazes. E ele fala assim, a nossa suficiência vem de Deus. Ou seja, Jesus Cristo é suficiente, meu irmão. Jesus Cristo, Ele conquistou por nós na cruz do Calvário. Ele não precisa fazer mais nada. Ele já fez todas as coisas. Está consumado debaixo desse céu, debaixo da terra. Está consumado uma nova vida, uma nova aliança. E Ele fala assim, porque se nós andarmos pelo Espírito do Antigo Testamento, se nós andarmos pelo o que a circunstância diz, ou seja, pela letra, se os diagnósticos estão modelando, estão determinando o seu futuro, se as recomendações dos homens estão determinando a sua fé, o seu humor, a sua alegria, a sua esperança, essa letra mata, mas quem vive pelo Espírito de Deus, esse Espírito vivifica, ele traz vida assim em abundância, ele transborda, ele explode dentro de você, e é impossível você ser a mesma pessoa, é impossível você viver debaixo de tristeza, olhando notícias e sucumbindo ao medo, à tristeza, à desesperança, porque o mundo ele vai trazer isso para você, desesperança, guerras, caos, mas nós temos algo dentro de nós, que nós não vivemos pela letra, nós vivemos pelo Espírito. O que tem que conduzir a sua vida não é o que está de fora, mas aquilo que está de dentro, é aquilo que você carrega. E é isso que eu queria que você entendesse mesmo. É de dentro para fora. É aquilo que a gente carrega, que a gente tem que transbordar. Como a palavra de Deus diz, que de nós fluirão rios de água viva, porque tem que fluir de nós. Nós não somos, como o pastor muitas vezes fala, a gente não é uma represa, mas a gente é um rio que flui do trono de Deus mesmo. Então, o que vai determinar a minha vida? O que vai determinar as minhas reações? Como eu vou reagir a cada situação? É o que está de fora? Ou aquilo que eu carrego aqui dentro? É o Espírito do Deus vivo dentro de mim? Amém. Irmãos, é importante a gente entender. Se você quiser viver pelo véu da antiga aliança, as coisas vão estar encobertas. Houve uma glória, até mesmo na antiga aliança, através de Moisés. Mas Jesus preparou uma aliança muito mais gloriosa para nós. Ele traz nesse texto. Onde há o Espírito do Senhor, lá no versículo 17. Onde está o Espírito do Senhor? A liberdade. Ou seja, irmãos, você não está mais preso na lei. Você não está mais preso nas regras. Você não está mais preso no que os homens falam de você, para você. O que o jornal fala. Ou que as notícias falam. O que o governo fala, o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer. Se o governo fala para você se você tem que ficar em casa ou não. Se você tem que... Claro, eu não estou aqui falando de recomendação para você ser imprudente. Mas mais do que isso, você é livre, você tem liberdade. Se Cristo mandou você fazer alguma coisa, faça. Jesus Cristo, quando ele estava aqui no ministério dele na terra, a lei falava assim, você não pode conversar com os ímpios. A lei falava assim, você não pode conversar com as prostitutas. Você não pode sentar na roda dos escarnecedores. Você não pode tocar o morto, porque você vai se tornar impuro. Você não pode curar no sábado. Você não pode curar no sábado. E aí Jesus ele ia contrário todas essas coisas. Ele falou assim, ninguém manda em mim. Porque eu não vivo por regras, eu vivo por princípios. E o princípio do meu Deus é vida. Então ele vai lá naquele morto, que estava morto, e fala assim, Jesus, não toca nesse caixão, você vai ser impuro. Você vai quebrar a lei. E ele fala assim, eu vim para quebrar a lei. Eu vim para quebrar as regras, porque eu vim estabelecer uma glória maior, uma nova aliança que caminha por princípios e não caminha por regras, não caminha pelo que os outros vão falar e determinar que você tem que fazer ou não. Então Jesus vai lá no morto, onde era determinado como se fosse impuro, toda impureza representava num corpo morto. Ele vai e toca o corpo morto e aquele homem ressuscita. Ele anda com os leprosos que ficavam à margem da sociedade, quem ninguém queria
tocar nos leprosos, Ele vai lá. de encontro aos leprosos. Oh, e Ele Jesus. traz vida, transformação, Oh, não somente para a vida deles, mas para toda a geração das famílias dos leprosos que poderiam voltar, o convívio em sociedade, se casar, ter filhos, ter uma geração. E é isso que Deus quer de mim e de você. O propósito de Deus para as nossas vidas é dentro das famílias. É verdade, Jesus. É você ser uma família geracional. Você viver numa vida livre, onde você não fique preso naquilo que o sistema determina que você tem que fazer ou não. Você vai criar uma família livre. Amém. E dessa família livre vão criar outras famílias livres até o nosso todo o reino de Deus ser estabelecido. Então, a liberdade, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. No capítulo 4, depois ele vai falar do tesouro em vasos de barro, que é isso que a gente está falando, porque a glória não é nossa, meu irmão. A glória que temos é aquele que nós carregamos, que é Cristo em nós, a glória dele. Mas quando ele está dentro de nós, a gente pode todas as coisas. Aleluia. A gente pode mudar as situações, a gente está Aleluia. aqui para isso. É o ID, né? É a recomendação que Deus nos deixou. E nesses dias Deus tem me incomodado demais. Eu preciso transbordar aquilo que Ele tem me dado. Porque quanto mais eu transbordo, quanto mais eu falo, mais Ele tem me dado. Amém. E a gente tem que chegar nessa maturidade, meus irmãos, no ministério da Nova Aliança. A seguir a gente vai passar também um vídeo, uma devocional que eu fiz com as crianças sobre Elias e ali os profetas de Baal, né? E depois vocês vão ver lá, mas o que eu queria dizer é que como que Elias destronou Baal e seus profetas, erguendo um altar ao Senhor. Aleluia. Nós vamos destronar tudo isso, né? A gente vai combater o mal, o medo e tantas coisas, erguendo um altar ao Senhor nas nossas casas. Deus nos voltou para dentro das nossas casas. É tempo de erguer um altar ao único Deus, ao Deus vivo. Foi isso que Elias fez. Aquele que for Deus, vai vir fogo do céu. E é isso que aconteceu. E você pode falar assim, pastor, mas na minha casa eu sou sozinho, sou sozinha. Como eu vou erguer um altar se meu marido, meu filho não concorda? Eu posso te falar uma coisa. A glória que há em você, ela é impossível alguém ficar alheio a essa glória quando ela é manifestada. Aleluia. Quando essa glória está encoberta pelo véu do Antigo Testamento, ela está encoberta, ela está preto em branco, ela está apagada. Mas quando você manifesta a glória do Novo Testamento na sua vida, quando você acende a chama do Novo Testamento, onde Cristo Ele está em você, é muito maior. Então você vai erguer um altar na sua casa, mesmo sozinho. E isso vai te sendo... Chegou o que faltava? Chegou o general número 03. E que foi? Tá bom, a gente já vamos lá. A gente vai orar. Dá oi. Fala oi, gente. Então isso vai começar a gerar um peso de glória na sua casa. Amém. Vai começar a ser gerado um peso de Jesus Cristo, onde começa a transformar o ambiente a partir de você, porque nós falamos, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. De dentro, aquilo que está dentro de você, vai começar rios fluírem da sua vida, para você não ser mais represa na sua casa. Você não ficar mais sucumbindo àquilo que Deus colocou no seu coração e você ser só um agente secreto dentro da sua própria casa, dentro da sua escola, dentro do seu trabalho. E você vai sucumbindo e fala assim, mas eles não creem, como que eu vou incomodá-los? Não, você não incomoda. Você transborda a vida que há em você. O Espírito, ele vivifica. A letra, a lei, aquilo que está debaixo do véu da lei, isso não traz vida, ele mata. Então, por isso que você tem que transbordar aquilo que Jesus Cristo, ele é a esperança da glória. Ele é a nossa glória, ele é a nossa vitória, ele é a nossa esperança, ele é o autor e consumador, ou seja, ele é o autor da nossa fé e ele é o consumador, ou seja, já está consumado. O que nós temos que fazer agora é manifestar isso, deixar transbordar, porque Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã, pode ser chocante isso que eu vou falar. Ele não precisa fazer mais nada.
Já fez Não adianta a gente ficar pedindo para que Jesus transforme, Ele já transformou nas regiões celestiais a nossa história, a nossa vida. Agora isso precisa ser manifestado. Eu gosto sempre de, vocês já ouviram falar isso, do pacote de bolacha. Miguel veio aqui agora, se ele chega aqui e fala assim, papai, me dá um pacote de bolacha, fala assim, papai já comprou, papai já pagou um preço do pacote de bolacha. Não, mas eu quero, fala assim, você vai lá no armário, abre o armário e pega o pacote de bolacha e come. Não, mas eu quero, ele está aqui pedindo pacote de bolacha. Fala assim, não, papai já comprou, já está consumado. Vá e manifeste isso. Amém. Como você manifesta? Indo e tomando posse, tomando posição, liberando palavras, tomando ação. Quando eu vou lá no armário, sabendo que o meu pai já comprou um pacote de bolacha, eu não tenho dúvidas que eu vou comer um pacote de bolacha. Eu vou simplesmente abrir o armário, pegar a bolacha, abrir o pacote e comer. E desfrutar daquilo que foi comprado por um alto preço. Então, meu irmão, viver na aliança é viver à altura da fé. Não é viver esperando as coisas. A esperança, ela só nos sinaliza aquilo que já foi feito. Aquilo que já está consumado. Ou seja, eu espero em Deus que a pacote de bolacha vai estar lá embaixo. Só que se eu ficar esperando, nada vai acontecer. Ele já consumou. Então eu preciso. A nossa esperança, ela não pode ser um lugar de moradia. A esperança é aquilo que nos faz movimentar. Eu creio, eu entendo que a esperança da minha cura, da minha libertação, da minha transformação, da vida da minha família transformada, uma família bendita sobre a terra. Então eu já visualizo isso, falo assim, Jesus já pagou um preço, Jesus já conquistou por um preço de sangue a minha família, a minha situação. Então eu manifesto, eu saio do meu lugar, levanto da onde estou e vou tomar posse disso. Irmãos, é muito simples. É muito simples, mas não é raso. É muito profundo. Simples. A palavra de Deus é muito simples, meus irmãos, é isso mesmo. Só que é uma profundidade que não tem tamanho. Quanto mais a gente lê, mais a gente se apaixona por ela. E é ela que vai nos revestir para esses dias, irmãos. Leia, desfrute da palavra de Deus, medita nela dia e noite, porque é ela que nos ajuda, que nos fortalece, é alimento para o nosso corpo, alimento para a nossa alma, alimento para o nosso espírito. Vem da palavra de Deus, da meditação da palavra, da oração, do jejum, porque quando você receber notícias ruins, não é isso que vai mover o seu coração, mas é aquilo que você está carregando, aquilo que você tem dentro de você, que é Cristo. Amém. E manifeste isso então. Tudo aquilo que a gente recebe de Deus, quando você lê a palavra de Deus, você teve um entendimento sobre essa palavra. Transborde mesmo. Você só vai receber isso se você manifestar isso, ou seja, se você colocar em prática, em ação. Se você entende que sua família é bendita, se você tem esperança disso, o que você vai fazer? Você não vai esperar o exterior, o que está fora, mudar o dentro. Você já é um rio, você é uma carta viva, você tem já toda a procuração necessária. Então você vai pegar a sua família num almoço, num jantar. Assim, nós vamos orar, porque essa casa é bendita. Como assim? Você nunca orou aqui? Não, nós vamos orar. Eu estou manifestando. Então ninguém vai entender nada. Você vai orar, porque você já teve o quadro. Você já viu o quadro do fim. Já viu o quadro de uma posição futura, onde a sua casa, o seu marido, os seus filhos, ou sua esposa e seus filhos, ou seus pais, vão servir ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. É para essa vida. Não é quando nós morrermos, é para essa vida. Então essa aí já está consumado. Você tem que viver o melhor dessa terra, aqui nessa terra. Porque assim nós vamos governar com Cristo. Deus nos dá um chamado para governar com Ele. Então você está governando a sua casa? Você está governando onde você trabalha? Você está governando onde você, na sua vizinhança, na sua família como um todo? Nós temos um chamado para governar sobre essa terra. Então, há liberdade na dispensação do Espírito Santo. Amém. Há liberdade em manifestar. Você não é capaz, mas o Espírito que vive em mim, que vive em vocês, cada um de vocês,
Ele te capacita. Ele, assim como no versículo 5, Ele nos capacita. Ele é a nossa suficiência. E Jesus é suficiente para fazermos nós, eu e você, mais do que vencedores. Amém? Amém. Vamos orar? Amém. Glória a Deus. Quer orar? Eu oro. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai, nós te bendizemos nesse Amém, dia, Deus, esse dia que o Senhor preparou para nós, essa Aleluia, palavra que o Senhor. Senhor Nós preparou para nós, glorificamos, Senhor. ó Pai. Nós Nós te rendemos adoramos. graças Aleluia, e adoração Senhor e louvores a Ti Sim, mesmo nesse só Tu és dia, santo, Deus. E E não há queremos, outro ó Pai, além de junto Ti, com meu Senhor. irmão, junto às pessoas que estão vendo Aleluia. esse vídeo, ó Deus, que eles possam sentir Visita agora uma cada unção casa, cada especial, lar, Deus, Deus, em de um nome poder, de Pai, da Jesus, ó unção Deus. que vem do Toca Senhor, Deus, as empoderando casas, as mesmo famílias, eles, ó os Deus, de lares. autoridade, Em nome porque de vem do Jesus. Senhor toda autoridade, ó Deus, Aleluia, que eles tenham Senhor. ciência que é Cristo que vive em Em nós, nome ó de Pai, Jesus, e quando ó o Deus. Senhor vive em nós, ó Deus, nós temos todo o poder, toda a autoridade, ó Aleluia. Deus, para mudar situações, para mudar, Deus, ambientes, em ó nome de Deus, Jesus, visita nós tomamos mesmo posse as casas, disso, ó os Deus, no nome lares, de Jesus, porque tira o Senhor todo já o medo, conquistou todo todas o as coisas, receio, ó Deus, toda por isso, em doença, nome de Pai, Jesus, toda entra agora, escassez, Pai, com toda tua unção, cada necessidade lar, que ó seus Deus, filhos que eles têm, Senhor. sintam, ó Deus, Em nome de ligando Jesus, mesmo do supra, alto da Senhor. cabeça, Agora, planta em dos nome pés, de ó Deus, Jesus, o nós teu liberamos uma Espírito palavra Santo, de Deus, vida, de fluindo, Senhor, abundância, a vida de deles, ó Pai, prosperidade, trazendo, de Pai, conquista, Pai. restauração, Em nome de renovo, Jesus. Deus, que eles Oh, venham nessa hora erguer um altar de adoração, Senhor, na sua casa, Deus, ao único Deus, ó Deus, assim como Elias ergueu um altar ao Senhor e destronou todos os demônios, todos os profetas de Baal, Deus, nessa hora nós continuamos erguendo altares ao Senhor, Deus, ao único Deus, ó Deus, em nome de Jesus, sobre essas ó Pai, famílias, por em isso nome venha, Pai, de Jesus, ó Deus. que flua o teu rio, Em Senhor, nome de sobre Jesus. essas casas, sobre os Oh, lares, Rabachore, sobre os Candará, maridos, Rabachore, sobre as esposas, os sobre os filhos, filhos, ó ó Deus, Pai, entendendo, ó sobre Pai, os seus qual é o trabalhos. papel de Oh, cada Pai, em um, nome de Senhor, Jesus. para essa geração, Reveste-os, ó ó Pai, Deus, com poder, como com ali está em glória, Malaquias, Senhor, o último Liberamos essa versículo do palavra. Velho Testamento, que nos últimos dias, ó Deus, o Senhor converterá os corações dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Nós cremos nesse tempo, ó Em nome Deus, de o Jesus, Senhor Deus. está corrigindo uma Oh, rota, Rabachore, o Senhor está Labadá. corrigindo a tua igreja, Amém, Deus, Deus. para o tempo que virá. Em Por isso nos nome de alinha, Pai, Jesus. nos alinha com a tua Oh, vontade. Darabacere, Candará, Queremos estar no em centro da nome tua de vontade, Jesus, ó Deus. Continua nos alinhando, osso com osso, juntas com junta, Sim, tendões com tendões, Para ó que haja Deus. um avivamento, Para que teu Pai. Espírito O venha fôlego de vida entra, Pai, sobre o nós, ruar de ó Deus, Deus, entre e nas venha com casas, avivamento nas sobre o famílias, nosso ó Pai. país, Em nome sobre de nossa Jesus. igreja, sobre os nossos Nossos lares, filhos, ó Senhor, Pai, em em nome nome de de Jesus. Jesus. Nós Oh, somos a Rabachore, resposta às Labadá, nações, ó Rabachore, Deus. Cantará. Nós somos a resposta porque nós não andamos, ó Deus, por vista. Oh, Não pelas andamos pelo circunstâncias, governo, pelas- não andamos pela aquilo- política, aquilo que pela eles saúde, determinam. nada, Deus, Nós mas andamos andamos por pelo fé, Senhor, ó Senhor. Deus. Porque o Senhor Oh, já Pai. conquistou tudo nas Aleluia, regiões tomamos celestiais, ó posse Deus. disso, Pai. Oh, Pai, queremos Em viver na nome de altura da Jesus. tua palavra, Oh, Deus, não uma Rabachore, palavra Labadá, rasa, Labadá, mas uma Labadá, palavra Labadá. profunda, E Senhor. profética, Chora, Senhor. balabachou, em nome de Jesus, Pai, que eles sintam essa unção. Oh, Deus, no nome de Jesus. Sejam Oh, fortalecidos, Pai, xerabalabá, sejam xeregué, curados agora. em nome Se de houver Jesus. alguém com alguma Xerabalabá, doença, nós liberamos uma palavra de Em cura nome agora, de Senhor Deus. Jesus. Alguma Xerabalabá. dor de cabeça, enxaqueca, dor Em nas nome de costas, Jesus. nas juntas, Oh, nós liberamos Deus, agora uma cura. palavra Em de nome cura de sobre a sua Jesus. vida, sobre a sua casa. Em nome de Em nome de Jesus. Jesus. Que a Oh, Pai, cura que mesmo, haja Pai. provisão Que teu sangue nos armários. poderoso, Pai. Oh, Pai, ainda que haja apenas um pouquinho de azeite e farinha, nós liberamos uma palavra de provisão. Amém, Que transborde, Deus. assim como transbordou na vida da viúva, Ah, transbordará Jesus, na sua vida, na sua casa. criatividade, Deus, Ideias mesmo para o em tempo seu de povo, crise, ó Pai. Senhor. Em nome Nós de Jesus, ó Pai. profetizamos em Tu és um nome Deus de de Jesus, novidades, um oh, Deus que Pai. transforma ambientes e É situações. verdade, Deus. Nós liberamos, impulsiona o teu povo, Ah, oh Pai, Deus. que eles sejam produtivos, ó Pai, na tua Amém, obra, ó Pai. Deus. Em nome Amém, de Jesus. Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Foi muito bom compartilharmos essa palavra com você. Que Deus abençoe, irmãos. Amém. Que eu creio em nome de Jesus nessa palavra que nós ministramos com vocês hoje. Que flua de você mesmo os rios que vêm do trono de Deus e que você seja revestido
empoderado do poder que Aleluia. vem do Senhor, em nome de Amém. Jesus, Nome porque com de Ele Jesus. a gente pode tudo mesmo. Aleluia. A nossa Glória confiança a Deus. está nele. Amém. No Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Aleluia. Rei dos Exércitos está conosco. Cristo, esperança da glória, Ele está em mim, está em você, está em nós. Então vamos manifestar Amém. esse reino de Deus. Amém? Amém. Fiquem com Deus. Um excelente domingo. Que Deus abençoe uma semana abençoada, uma semana de Amém. vitória. Que você possa manifestar e agir à altura da fé nessa semana. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Até já.